pessoal, meu nome é Keila, sou psicóloga cristã e quero continuar com vocês falando sobre o tema mudar, porque isso é tão difícil. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças inesperadas, aquelas que nós não planejamos e acontecem nas nossas vidas. Como nós temos reagido e como isso é algo complexo para se administrar. Mudanças como, por exemplo, mudança de casa, de emprego, problemas financeiros, enfim, mudanças que nós não planejamos e que nos acometem. Como nós reagimos quando essas coisas acontecem? Não é nada simples. Já foi provado, e isso é falado em pesquisas científicas, que todo tipo de mudança que o ser humano enfrenta, mesmo aquelas que ele considera positivas, causam estresse. Positivas em que sentido? Mudança no emprego, uma promoção, casar. Tantas pessoas almejam casar, mas quando isso está para acontecer ou acontece, muitas vezes a pessoa fica desesperada, fica nervosa, tem insônia. Outras mudanças também que podem ser tão positivas e que causam estranhamento. Às vezes uma viagem que você espera tanto tempo para fazer, quando está nas vésperas de viajar, você começa a ter receio de algumas coisas, enfim, isso já é provado. O fato de ser mãe ou ser pai também é uma esperança, assim, uma expectativa enorme que a pessoa fica, e quando isso acontece, muitas vezes vem insegurança, vem o medo de não dar conta, de não fazer aquele papel em sua forma plena, enfim, essas são algumas questões que muitas vezes nós não paramos para refletir, e elas são necessárias, porque quando você para e entende que isso é algo que você não tem o controle, mas que você pode de alguma forma, quando estiver passando, parar, respirar e pensar que você não está sozinho nessa trajetória, é que as coisas começam a ser diferentes. Quando você muda de casa, por exemplo, você enfrenta novos ambientes, você enfrenta novos vizinhos, você encontra desafios pela frente. Uma mudança de trabalho também, a cobrança, o novo papel que você vai desempenhar ali, são coisas que você não sabia, você vai aprender, mas que vão fazer parte do seu dia a dia. Quando acontece, por exemplo, a morte inesperada de um ente querido. Esse ano eu tive a triste experiência de perder a minha mãe e foi algo que nos pegou de surpresa assim, porque foi muito rápido. Em uma semana ela faleceu e como foi difícil enfrentar as mudanças que esse fato acarretou nas nossas vidas. Mudanças que desde daquilo que fazemos dentro da nossa casa até questões de passeios, não ter mais aquela pessoa ao nosso lado. Então são fatos difíceis de se enfrentar, mas que fazem parte da nossa vida. Se falarmos sobre o Brasil, a instabilidade financeira que hoje a maioria dos brasileiros vive, isso é algo difícil de passar, que não podemos evitar, mas que precisamos entender que passar por isso nos torna também mais fortes, com outras ferramentas e que de uma certa forma nos preparam para situações novas que a todo instante nós podemos e vivemos. E aí podemos pensar, como isso é possível? Quais são os fatores que podem nos ajudar a passar por essas mudanças sem um sofrimento tão agudo e podendo viver de uma forma mais produtiva todas essas situações? Vou falar de alguns fatores para vocês. O primeiro deles é o embasamento psíquico. Essa palavra é um pouco complexa e até teórica, nada mais é do que o enfrentamento que nós temos que viver durante a nossa vida. E se pensarmos em um exemplo, eu diria dos anos escolares. A cada ano nós precisamos vencer etapas, passar por avaliações, por situações em que somos testados, e isso nos dá forças e traz também recursos novos para que possamos, no momento de novidades na nossa vida, de situações inéditas, nos fortalecer para que possamos enfrentá-las de maneira salutar. Esse embasamento psíquico, ele também te ajuda para o segundo passo, que seria a mudança de papéis e posições. Desde a infância até a velhice, como nós já falamos no outro vídeo, nós temos mudanças de várias posições. Quando a criança e o adolescente, mesmo ainda o
jovem, ele apenas inaugura aquele papel de filho, ele está numa posição de protegido, muitas vezes pelos pais, por todo aquele contexto. Conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai mudando de papéis, então de protegido ele se torna protetor, de filho ele se torna pai. Então essas mudanças de papéis também são um ingrediente fundamental para que possamos enfrentar as mudanças que são inesperadas, de maneira a recorrer a esses recursos nesse tipo de situação difícil e complicada. Mas entre esses fatores, já vimos dois, que é o embasamento psíquico e a mudança de papéis e posições, o mais difícil de todos eles, que é o terceiro, é encarar o medo. Por quê? O medo, ele é tão poderoso na nossa história que ele tem a condição de nos paralisar. Quando ficamos envolvidos no medo de realizar ou de alcançar uma mudança de forma talvez positiva, o medo ele pode tirar todas as nossas forças, nos deixar inertes e sem a possibilidade de avançar diante daquela adversidade. Tudo que nós vivemos na nossa vida, por mais difícil que seja, sempre está embasando a nossa personalidade para que possamos caminhar de maneira sempre mais firme diante dos problemas que nós vamos enfrentando. Passando por esse medo, que eu acredito que é o mais complexo de todos os sentimentos nesse processo de mudança, nós vamos começar a construir outras pontes na nossa vida, que seria abrir um novo leque de oportunidades quando ali naquela mudança nós vemos que podemos enfrentar algo novo com propriedade. E aí fica uma pergunta muito importante e acredito que daqui para frente bastante direcionada. Qual é o segredo para enfrentarmos todas essas mudanças e para que possamos passar por esses fatores de forma vencedora? O segredo é algo da ordem do sobrenatural. O segredo está em Deus. Deus é capaz, suficiente de nos fazer diante de lutas tão difíceis e complexas como as que nós enfrentamos na nossa vida e nas fases diferentes dela, nos dar a força e a solidez para passarmos por tudo isso com alegria, mesmo na dor, com determinação, mesmo sendo algo inédito para nós. Ele é o grande segredo. E para aprofundarmos um pouco mais esse tempo falando de Deus, nós vamos falar disso no nosso próximo vídeo, que eu acredito que vai ser um vídeo mais profundo nessa parte espiritual. Então, que nós possamos nos encontrar no nosso próximo bate-papo. Tchau, até o próximo vídeo.